E aproveitando que no desenho estava mostrando os chakras, Fernando, qual que é a importância de equilibrar os chakras para trabalhar nosso corpo energético, emocional? Muito, muito importante, Priscila, porque a gente costuma escutar muito os 7 principais chakras. Isso. Então, porque eles são centros energéticos. Mas o nosso corpo, ele tem chakra para cada uma das células nossas. Então, cada pontinho do nosso corpo tem uma manifestação energética que está circulando ali. Tá? São pontos energéticos. O que acontece é que essa circulação energética ela vai se concentrar em algumas regiões. Então, por exemplo, nosso chakra cardíaco. Então, tem o quê? Tem o nosso órgão do coração. Então, o órgão do coração aqui, ele tem uma carga energética grande e, por isso, o nosso chakra, se a gente pudesse ver a energia, a gente veria uma emanação muito grande energética nessa região. Fazendo um paralelo, se a gente for pegar a medicina chinesa, ela diz que todas as emoções passam pelo coração. Então, todas as energias passam no coração. E a mente, o Shen, na medicina chinesa, ela se abriga no coração. E por se abrigar no coração e o coração controlar toda a parte da circulação sanguínea, ele se expande para o corpo inteiro. Então, o Shen, nossa alma, né, a mente, ela está distribuída pelo corpo inteiro. Então, quando nós trabalhamos os chakras, nós estamos desbloqueando esses canais energéticos através da meditação, através dos trabalhos energéticos que as pessoas fazem. Então, é muito similar também à questão do princípio da acupuntura, de você desbloquear esses canais, de você deixar eles circularem de uma forma adequada. Então, eu posso sim, a pessoa, se ela tem uma questão emocional, eu posso trabalhar, inclusive, tem o ponto na região, que é o vaso VC17, ele trabalha muito bem questões emocionais, e por coincidência ele está bem na parte do chakra cardíaco. Não é o único ponto, mas a gente pode trabalhar pontos distais que vão trabalhar esse centro energético também. Então, o trabalho dos chakras, ele é importantíssimo, ele ajuda a fazer esse desbloqueio energético, então ele ajuda a melhorar questões e não deixar somatizar no corpo, porque quanto mais tempo a gente fica aí com bloqueios, mais vai somatizando os problemas. E aproveitando sobre a questão da somatização, como que acontece o adoecimento? Uma dor física, emocional? Você pode explicar para nós sobre a importância também de trabalhar as emoções? O que são as emoções? Dada assim. O que acontece? A gente tem, a medicina chinesa, ela fala de 3 causas de doenças. Fatores internos, fatores externos e fatores nem internos e nem externos. Os chineses são, na simplicidade deles, o que acontece? O que são os fatores internos para a medicina chinesa? São os fatores emocionais. Então, se eu tenho um aspecto emocional, por exemplo, de raiva, um momento ali, ela tem a sua função. Se eu tenho um obstáculo, se eu tenho uma pedra, se eu preciso de energia para movimentar aquilo, o Qi, a minha energia, ela vai subir pelos canais e vai me dar a força necessária para passar pelo obstáculo, seja uma questão emocional, seja o que for, mas é o impulso que te leva. Agora, se eu mantenho esse padrão por muito tempo, ele começa a se tornar patológico. Entendeu? Entendi. Então, se o Qi, ele sobe, no momento eu vou lá e vou medir a minha pressão está alta. E isso é normal. Isso, qualquer pessoa naquele momento, se você medir, ele vai estar alto. Agora, se eu não trabalho as minhas emoções, se as minhas emoções são sempre de raiva, sempre de irritação, e eu consumo conteúdos, eu não trabalho de nenhuma forma essas questões, isso vai gerando uma tendência na minha energia, nos meus chakras, de manter o Qi sempre elevado para cima. E essa pessoa pode vir a sofrer de pressão alta e ter que depois tomar medicamentos, tudo para controlar,
por causa de questões emocionais. Então, muitas questões emocionais, são muitas. Falar que a gente pode fazer um programa só da parte emocional, tem bastante coisa legal, mas vai atuar, basicamente, raiva, pega meridiano de fígado, a parte aí de ansiedade, alegria com muita intensidade, vai pegar coração. Você vai ter aqui a questão da preocupação, pegando bastante canal de baço, então gerando umidade em todo o corpo. Você vai ter também depois a questão da tristeza, pegando coração, pulmão. Então, a tristeza ela vai consumir todo o Ti, à medida em que a preocupação ela torna o Ti mais lento, a tristeza ela vai consumindo, ela vai acabando, então a pessoa vai ficando sem Ti, sem essa disposição. Ficando até um pouco depressiva? Pode gerar depressão. Sim. Se a pessoa ela tem muitas depressões, elas têm origem numa tristeza. Sim. E a tristeza vai consumindo esse Ti, vai gerando essa questão de deficiência, vai virando a depressão, e se não cuidar, pode começar a afetar a energia dos rins, que é medo, e pode virar uma síndrome de pânico. Então, sim, algumas síndromes de pânico, elas têm origem numa tristeza, muitas vezes. Sim. E aí a gente completa o ciclo dos 5 elementos da medicina chinesa com as emoções para cada um deles. Então, essas seriam as causas internas. Sim. Elas vão somatizando, vão gerando distúrbios. Tem as questões externas. A gente fala de calor mesmo, gente. Calor excessivo. Isso aí pode o quê? Pode gerar uma irritabilidade também, né? Pessoa, pode gerar irritabilidade. Isso. À medida que a pessoa é exposta constantemente a esse calor, ela pode começar a gerar, por exemplo, ansiedade, que faz parte da síndrome do coração. Depois a gente tem frio, é um fator externo. Então, frio na planta dos pés, frio na coluna, frio em determinadas regiões do corpo, vão o quê? Vão gerando estagnação dos canais. E aí pode gerar dor de coluna, pode gerar outros tipos de dores. A questão, falei do frio, falei do calor, da secura. A secura é outro fator também que vai consumindo os líquidos corporais e vai afetando nosso metabolismo, vai afetando toda a circulação de Qi e sangue. Falei da secura, falei do frio, falamos do calor, a umidade. Então, o baço, que eu comentei, ele é muito afetado pela questão da umidade. Então, se a pessoa ela vive em ambientes muito úmidos, está muito sujeita à umidade, ela começa também a afetar bastante essa parte. E o último é o vento. Então, o vento ele traz os fatores patogênicos e acaba piorando bastante. Além de poder trazer um pouco de tontura, vertigem, essas questões, o vento ele pode vir com frio, ele pode vir com calor, e esses fatores externos, quando a gente começa a estudar em mais detalhes, eles podem, inclusive, gerar depois problemas emocionais. Eles podem gerar tanto questões físicas no organismo, como também questões emocionais. E o que eles chamam de nem internos nem externos seriam os traumas. Sim. Então, a pessoa ela bateu em algum lugar, fez um exercício, tem uma alimentação inadequada, hábitos inadequados. Então, tudo isso pode consumir o Qi e gerar um pouquinho aí de desequilíbrio e, com o tempo, vai somatizando.